Se prepara aí que a receita que eu estou trazendo hoje é daquelas que só de olhar já dá vontade de comer. Uma massa fresca especial, muito fácil, você vai ver que não tem dificuldade. E para fechar com chave de ouro, eu vou usar essa massa para fazer um espaguete carbonara usando uma receita tradicional que costuma me salvar quando eu quero fazer uma refeição rápida e gostosa. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno e esse é o quarto episódio da nossa série sobre massas frescas. Vamos que vamos! Começando pelos ingredientes, você vai precisar de 200 gramas de farinha de trigo comum, 60 gramas de semolina de trigo, 7 gemas e um ovo inteiro. Se você não tiver semolina, não tem problema, usa só farinha de trigo, mas é legal você saber que a semolina ajuda a deixar a massa mais amarelada, agrega sabor e dá uma textura mais firme. A gente começa adicionando a farinha e a semolina e mexendo para misturar bem. Depois adicionamos as gemas e o ovo. Como a receita leva uma boa quantidade de gemas, se você puder, use ovos caipiras porque isso vai ajudar a deixar a sua massa mais saborosa e com a cor mais bonita. Aqui eu estou usando um garfo e mexendo no centro da mistura para incorporar a farinha aos poucos, mas se você quiser ganhar tempo, essa mistura inicial pode ser perfeitamente feita em um processador. De qualquer forma, eu sempre recomendo finalizar a massa na bancada e eu vou te explicar por quê. Fazer massa fresca sempre vai precisar de um pouco de ajuste na quantidade de farinha. Isso porque cada farinha absorve água de maneira diferente e mesmo assim, se você costuma usar a mesma farinha, os ovos ainda podem variar de tamanho, então a quantidade de água também varia. Como eu falei, eu recomendo finalizar a massa na bancada sovando um pouco até ela ficar lisa e homogênea. Isso é bem tranquilo e você vai ver que não demora muito. Se precisar, coloque um pouco de farinha para ela não grudar. Saber quando essa massa está num ponto bom é muito fácil e depois dessa dica você não vai mais errar. É só apertar com força usando o dedo. Se ele grudar, você pode colocar mais farinha, exatamente como aconteceu comigo. Eu fiz novamente o teste do dedo e dá para ver que melhorou, mas ainda está grudando um pouco. Então eu vou colocar mais farinha, mas é pouca quantidade, como você está vendo aí. Sovei mais um pouco, bem rápido, só para incorporar e tá pronto. Forma uma bola e como você pode ver, o meu dedo já não gruda mais. Olha que massa linda! Essa cor amarelada se deve à semolina, à quantidade de gemas e porque eu usei ovos caipiras que tem a gema mais amarela. Quando terminar, a massa precisa ser coberta com plástico e descansar em geladeira por 30 minutos. Viu como é super fácil de fazer? Essa é a minha receita de massa fresca preferida e essa quantidade de gemas junto com a semolina deixa ela super saborosa. A partir de agora a nossa série começa a ficar boa porque com essa massa eu vou trazer vários pratos interessantes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, beleza? Lembra que lá no primeiro episódio a gente mostrou que algumas massas você pode abrir usando só o rolo sem nenhum tipo de equipamento? É só usar farinha na bancada, abrir o mais fino que você puder, cortar em retângulos, fazer dobras no comprido e cortar com uma faca. O talharim que é mais estreito, o fettuccine um pouco mais largo e até o pappardelle que é bem grandão, todos eles vão muito bem com o molho carbonara que a gente vai fazer. Como eu hoje vou fazer o clássico espaguete carbonara, eu vou usar um cilindro para abrir a massa e um cortador que é próprio para espaguete. Eu vou te mostrar mais à frente, vale muito a pena você ver. O meu cilindro tem 8 níveis de espessura, sendo um mais grosso e 8 mais fino, e para fazer o espaguete é recomendado ir até o nível 4 ou 5. Depois dessa primeira passagem, eu gosto de dobrar a massa e passar novamente no nível 1, porque isso ajuda a deixar a massa mais lisa. Aí continuo passando até chegar no nível que eu quero.
Após terminar a abertura da massa, eu deixo ela descansar por 10 minutos na bancada, porque nesse tempo ela vai secar um pouco e isso facilita na hora do corte. E é esse o acessório para fazer o espaguete que eu falei, ele corta a massa na mesma espessura. O nosso macarrão está pronto e ele pode ser cozido imediatamente, não precisa de secagem. Aqui eu estou usando um varal para eles não grudarem enquanto eu vou fazer o molho, mas se você não tiver, pode colocar numa assadeira ou numa bancada enfarinhada. Depois de dourar o bacon, reserve a panela, porque mais à frente vamos finalizar o macarrão nela para aproveitar esse sabor. Enquanto isso, vamos cozinhar o espaguete em água fervente, que eu gosto de salgar com 10 a 15 gramas de sal por litro d'água. O espaguete vai ser cozido de 1 a 2 minutos e quando escorrer, não se esqueça de reservar uma xícara da água do cozimento. Voltando à panela do bacon e usando fogo médio, adicione o macarrão, um pouco da água do cozimento e a mistura de ovos e queijo. Mexa rapidamente para misturar bem até formar um creme. Esse molho não pode ser cozido por muito tempo para não coagular.